A Rádio IES apresenta Bela aos Olhos de Deus. Olá, boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luciana Carvalho, este é o programa Bela aos Olhos de Deus. E hoje está conosco Dinamara Correia, que irá abordar o tema sobre a desconstrução masculina. Dinamara Correia, ela tem formação de Ciências Econômicas pela Federal, fez Teologia Básica pela Ensinai, é minha professora na EBD. Ela é casada com um cristiano já há 26 anos, mas o total entre namoro e noivado já são 30 anos. São pais dos filhos Cecílio, de 27 anos, que é casado com a Mariana, e Larissa, que é vestibulando e está com 19 anos. Oi, Lu, obrigada pelo convite, sinto-me honrado em participar. E ao Danilo, também a Deise, pelo convite. E vamos nessa esclarecer alguns assuntos aí que são bem interessantes para o dia de hoje, assim. É um prazer ter você aqui conosco, Dinamara. Hoje eu gostaria já de estar começando assim com você uma pergunta, né? Por que o homem é considerado a coroa da criação? Vamos ao início de tudo, né? Em Gênesis 1, 27, a parte A do versículo, diz assim: Deus criou o ser humano e a sua imagem o criou. Né? Esse ou criou aqui, você vê que está no singular ali, né? Que é o Adão, do início da humanidade ali. Então, a imagem de Deus, por quê? Quando Deus, ele, através do poder da sua palavra, criou todas as coisas, ele dizia assim, ó, haja, e tudo houve, né? E quando ele falava para a criação de peixes, animais, aves, plantas, vegetação, ele dizia assim, produzam de acordo com as suas espécies. Mas quando chega na criação do homem, ele literalmente põe a mão na massa, né? E ele não usa o poder da palavra. Então, ele não diz faça, haja o homem. E diz façamos o homem. Por que o façamos? Dá a ideia de ser mais do que um aqui. Não era Deus sozinho, né? Era o Pai, Filho e Espírito Santo junto. Está lá em Gênesis 1 e 26. Gênesis 1 e 26. Então, o homem foi criado por Deus. Adão tem o corpo, alma e espírito. O animal tem o corpo e a alma, né? Mas ele não tem espírito. Então, o homem é segundo o Espírito de Deus. E isso torna a imagem e semelhança de Deus. Deus foi o criador de tudo, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade como nós conhecemos. Então, o homem possui características e atributos que pertencem a Deus, pois o homem, ele pensa, ele raciocina, ele domina, tanto que na sequência de Gênesis ali ele fala, né, dominem sobre tudo, né? Então, planeja, ele desenvolve, ele produz, e em Salmos 8, do 4 ao 8, em especial o 6, diz assim, tu o fizeste para dominar as obras das tuas mãos. Ou seja, o salmista está falando que Deus criou todas as coisas e criou o homem para que ele pudesse dominar as coisas que Deus havia criado. Em Gênesis 1 e 28, a parte B do versículo diz, dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais. E você não vê na outra parte, lá quando Deus cria as árvores, os animais, as plantas, ele não fala nada sobre domínio. Mas o homem, sim, ele manda dominar sobre os peixes, sobre os animais, né? E ainda diz ali, ó, tem o que vocês precisam, todos os vegetais que vocês quiserem comer. Por isso, ele é considerado a coroa da criação. Bem interessante, né, Dinamara? E a gente vê assim que o nosso Deus é um Deus detalhista, né? É perfeito em tudo que ele faz. Sendo assim, ele definiu muito bem o papel entre a mulher e o homem. Qual o papel que Deus exerceu para o homem? Ali em Gênesis 2 e 15 vai aparecer que ele foi feito para cultivar e guardar a terra, né? O jardim onde ele estava. Né? Mas se a gente trouxer para os nossos dias, o homem deve cultivar o que hoje? O relacionamento dentro de casa, né? Tanto com a esposa quanto com os filhos. Porque muita gente é muito bom com os de fora, né? E dentro de casa é um machista, é um autoritário. O homem deve guardar e proteger a sua família. Imagina se um homem não tem essa função de guardar e proteger, né? Vai ter um assaltante, entra, pega minha mulher aí, pega meus filhos primeiro, mata tudo e se acabar a bala eu sobrevivo, né? Então não é a função do homem. O homem deve ser o guardador do lar, proteger a vida da família. O homem é o provedor, ele é protetor, ele é diligente. O que é essa palavrinha tão difícil, né? Ele compreende que tal atividade
está sob a sua responsabilidade, é o seu dever de fazê-lo, né? O homem, ele é servo, não é o empregado da família, não é isso que eu estou dizendo, mas a Bíblia trata ele como um servo. O homem é dotado da força física e também da força espiritual. Dentro de tudo isso que você falou, né, eu estava aqui pensando assim, o que define a identidade masculina? A característica masculina, ela envolve a proteção da família, ter uma vida digna, jamais ser machista. Lá em 1 Pedro 3,7, eu até gostaria de lê-lo aqui. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça e da vida. Então, aí já cai por terra, né, que a Bíblia é ultrapassada, é machista, não se sustenta diante de um versículo desse e tantos outros, né? O homem tem a característica de ter uma liderança também bíblica, não é uma liderança ferrenha, né? É uma liderança bíblica com ordem, que está lá em 1 Coríntios 11:3, que é o versículo que fala que Cristo é a cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa e Deus é o cabeça de Cristo, né? Só que não tem uma... Como que eu posso te dizer? Não tem uma questão assim de valor, mas sim uma questão de ordem ali, né? Senão vira bagunça. Saber tratar bem a família, principalmente, ele ser benigno, ser carinhoso, ser bondoso, ter bom caráter e moralidade, ter bravura, ou seja, ser corajoso, ser gentil, né? Porque tem muito homem por aí que só Jesus na causa, e também ser viril. Essas são as características do homem. Dinamar, ali numa das perguntas anteriores, né, que eu fiz para você, você comentou assim que infelizmente alguns homens violentos, machistas, né, e a gente percebe assim que infelizmente acontece isso dentro da sociedade, mas são casos raros. Mas esse movimento progressista, eles aproveitam disso para generalizar e promover essa desconstrução masculina. Você acha que realmente esse é o intuito desse movimento? Tem uma teóloga israelense, agora me fugiu o nome dela. Ela disse que, inicialmente, né, antes da mistura lá do povo hebreu com os egípcios, depois com babilônicos, depois persas, essa mistureba toda que deu, né, que os homens pegaram os hábitos dessas regiões ali e conheceram, digamos assim, o machismo, como eles tratavam as suas esposas, né? E aí, com o passar do tempo, vem outras coisas juntos. Um exemplo que surgiu aí no século XIX foi o iluminismo, né, que era a era da razão. E aí, até a época do surgimento do iluminismo, ninguém questionava a questão da Bíblia, né, a escrita da Bíblia, ninguém questionava nada sobre a Bíblia. E aí, usando somente a razão humana, eles começaram a questionar a Bíblia. Você sabe que a Bíblia não pode ser questionada puramente só usando a lente da razão, né? Porque existem coisas extraordinárias na Bíblia que tem o sobrenatural de Deus. E aí, no meio, né, desse surgimento do iluminismo, aparece Karl Marx, tem o movimento progressistas, né, e por aí vai. Só que o movimento progressista, feminista, ele quer derrubar a Bíblia, né? Então ele quer tirar a Bíblia de circulação, digamos assim. E ele quer tirar principalmente o modelo do homem criado por Deus, né? Que é um modelo, já eles dizem, ultrapassado, do convívio patriarcal, onde o homem manda tudo, e quer colocar a mulher acima de tudo e de todos. Tanto que, um parênteses aqui, hoje nós temos a sigla LGBTQIA+PN, né? Mas inicialmente a sigla era GLS, que era o quê? Gays, lésbicas e simpatizantes. Só que elas fizeram que não pode, porque a mulher está abaixo do homem ali também, e mudaram a sigla. Tanto que agora é LGBT, que são lésbicas e gays. Tudo isso para reprimir, usavam até a sigla, elas se importaram com isso. E nessa ideia de combate ao machismo, para elas, onde a Bíblia condena o machismo, que a gente já falou, né? A Bíblia diz que é errado essas coisas, né? Ela dá instrução ali de como o homem deve tratar a mulher. Então, para elas é importante fazer essa desconstrução da masculinidade, essa ideia progressista, porque ela rejeita a liderança do homem e ela quer romper com os padrões bíblicos, né, no que diz respeito à masculinidade. Então, ela usa o argumento como assim: a masculinidade é relativa.
né? Então, não importa o que você nasceu, não importa a tua questão biológica, a tua questão anatômica, o que importa é como você se sente, pelo que você se atrai. Aqui a gente já entra num outro assunto progressista, que é a identidade de gênero e a orientação sexual. Fica para uma outra oportunidade. Interessante você falando sobre tudo isso, né? Eu vejo assim que hoje em dia a mulher, né? A maioria das mulheres está almejando assim um homem sensível, frágil, né? Com várias características assim que seriam até mais da mulher. Mas quando ela encontra, ela não sabe lidar com ele, né? Tipo, vai até a terceira página, já não aguenta mais. Você sente que isso vem causando uma confusão até no âmbito familiar? E você tem percebido isso no meio cristão? E no caso, assim, como que as igrejas poderiam trabalhar, contornar essa problemática? Bom, é complicado isso, né? Eu não diria que a mulher deseja um homem frágil, né? Porque mesmo que hoje em dia é complicado você falar que quer um homem frágil. Não vai aparecer uma coisa muito masculina no teu lado. Porque eu até conversando com o Cristiano, com a Larissa em casa, e aí surgiu o assunto, né? Que homens agora estão usando maquiagens de festa mesmo, maquiagem pesada, pintando a unha com... Isso já é mais antigo, né? Que os roqueiros antes ficavam pintando a unha de preto, mas era mais para impactar. Mas pintando de amarelo, vermelho. Então, eu não quero um homem frágil que use a minha... Mesmo porque eu nem tenho, mas se tivesse usando a mesma maquiagem, que senão daqui a pouco você chega lá, tem um homem de saia dentro de casa. Que negócio é esse, né? Na nossa cultura não é o certo, né? Então... Eu acredito, sim, que a mulher hoje em dia, ela busca um homem que seja gentil, amoroso, carinhoso, que saiba tratar bem, né, a esposa, e por aí vai. E a questão de não saber lidar com isso, né, as mulheres às vezes acham que o homem é meio meloso, isso aí tem muito do temperamento também da pessoa, né? Eu acho que antes de casar você tinha que ver qual é o seu temperamento. O meu temperamento é esse, para ver se dava liga pelo menos, né? Então, ele vem muito da criação também da pessoa, né? E quando elas se unem, elas vão ter que reaprender algumas coisas juntos. Não é fácil, né? Mas conversando, lendo a Bíblia, tendo disposição para enfrentar as mudanças junto, as coisas vão entrando no eixo. Mas é claro que essas ideias progressistas, feministas, vêm bombardeando todos os setores, inclusive na igreja, na família. E muitas mulheres, querendo ser empoderadas, né, autossuficientes, acabam jogando fora um relacionamento bom, né, que poderia vir a acontecer e que muitas vezes tem acabado com casamentos que há anos as pessoas vivem juntos. Então, é complicada essa questão aí, né, pela a influência que a gente sofre hoje em dia também. A gente é muito influenciado, bombardeado, né, como você disse, por essas ideologias, e muitas vezes as pessoas não param, não pesam o que realmente está em jogo e quer chegar com de cara e peito aberto, né, e enfrentar a vida, só que vê que a teoria não condiz com a prática, né? E com relação às igrejas, existem assim as palestras para casais na nossa igreja, principalmente, né? Mas geralmente quem precisa realmente dessas palestras dificilmente estão participando, né? Não é falta de oportunidade. E assim, a gente tem que voltar tudo ao início, né? E o início é o quê? A Bíblia. Então a gente se perde muito de como agir, como enfrentar as dificuldades. A gente está perdendo o hábito da leitura da Bíblia. Então você tem que voltar às origens, né? Tem um versículo mesmo que diz: lembra-te do teu primeiro amor, volta lá onde é que você caiu, né? E retoma dali. Então, falta isso da nossa parte, voltar. A ideologia está pregando isso, tá? O que a Bíblia diz? Eu vou seguir o que a Bíblia diz. E aí é o que a gente precisa enfrentar, tanto como casal, como família. Não tem outro caminho. Quanto aos filhos desde a infância, a gente está vendo, né, que eles estão sendo bombardeados a todo momento. Na internet, YouTube, filmes, séries. Até ontem eu estava assistindo o filme da Barbie, né? Fui assistir por curiosidade mesmo, né? Para ver que estão falando tanto. Não dei conta de assistir até o final.
E a gente vê ali que o Ken, ele é colocado de uma maneira até patética, né? Que ele, se ele não está se a Barbie não dá atenção, ele não se sente feliz, né? Lógico que no relacionamento a gente quer atenção, tudo, né? Mas a gente vê ali que há uma emasculação moral do homem, né? No caso aqui, essa emasculação moral não seria no caso físico, né? O caso físico ali é igual acontecia muito com os eunucos, né? Que era tirado os testículos dos homens ali para que eles não reproduzissem. Mas aqui na emasculação moral a gente coloca de uma maneira que está tirando tudo isso do homem, né? Tudo que ele tem ali que Deus deu para ele está sendo tirado. E colocando a mulher como autossuficiente. Né? Hoje em dia as mulheres estão num padrão assim que ela como se não dependesse de mais ninguém, não tivesse não dependesse do homem, né? E a gente precisa de um do outro para viver. O que você diria aos pais, aos líderes, porque a gente não consegue privá-los de tudo? Bom, a questão das mulheres aí se empoderando, né? Esse empoderamento mal, ela sabe que Deus já fez ela empoderada, né? Senão a própria Eva não teria o poder sobre o Adão, né? De fazer com que ele comesse o fruto. Né? Você tem o exemplo de Sara, quando ela dá a serva dela, quando ela manda Abraão mandar embora Agar, e o filho dela, ela nem considera como filho dele também, né? Então, e Deus falou o quê? Faça exatamente como ela está falando, né? Então, obedeça, encurta as palavras. Só que a mulher, hoje em dia, por causa dessa minação toda, né? Que está sofrendo, que é a lavagem cerebral mesmo, né? Tipo, empoderamento, você tem que ser empoderada, não precisa depender do homem, e aí você vai tirando o homem de cena. E o homem vai se deixando também, né? Porque se você não se adapta, você é um negacionista. Então, a gente está sendo bombardeado o tempo todo, e os homens estão aceitando, né, esse papel de ficar pelo escanteio, assim, digamos. E quanto aos filmes desde a infância, existem as fases, né? Você precisa o quê? Eu, na realidade, Lu, o que eu acho, assim, que a gente foi deixando a educação dos nossos filhos, fomos terceirizando. Essa é a verdade, né? E assim, o meu filho não está me incomodando, ele está lá quietinho assistindo um filme, um desenho, mas você não se preocupa, sentar e assistir, ver, aí dá pausa naquele filme, isso aí está errado, não é assim que a Bíblia fala, vamos ver a Bíblia, o que está dizendo naquela historinha lá, o que a Bíblia conta sobre isso. Isso é pecado, tá vendo? Eles estão ensinando errado. Porque é muito mais cômodo você deixar a onda te levar, né? Agora, lutar contra a maré que é difícil. Então, a criança tem certa idade, eu quero ver, eu vou espanear, não sei. Tem controle remoto, liga, desliga, muda. Hoje em dia você tem um monte de meios de você bloquear a internet, de você bloquear canal de TV, de você bloquear programas, né, faixa etária até. Então, dá um pouco mais de trabalho, dá. Seleciona o que o teu filho quer ver. Agora, quando chega na adolescência e na fase de jovens, o que você vai fazer? Se você tem o hábito desde criança de fazer isso, fica mais fácil. Agora, se você nunca teve esse hábito, dá tempo ainda. Conversa, volta para a Bíblia. É o que eu te falei lá nas questões anteriores. A Bíblia vai dizer, a Bíblia tem resposta para tudo? Tem. Não vai ter exatamente com as mesmas palavras, não vai falar ali sobre desconstrução. Se você ler em Levítico 18, você vê o que existia naquela época ali do povo de Canaã, o que eles faziam era coisas absurdas, que chocava, e hoje choca. Que era sexo bestial, sexo com filho, sexo com parente, sexo com a madrasta, com o padrasto, pai com filha, pai com filho, então homossexual, né? Relacionamento homossexual ali. E a Bíblia já condenava tudo isso. Então, o que falta para a gente, na realidade, é voltar, pegar de novo Você não tem como privá-los, colocar numa bolha, porque daqui a pouco os jovens vão para uma faculdade. Vão estar sob influência, né, de professores, que a maioria é progressista. Né? Como você me apresentou aí, eu sou da Federal do Paraná, então fui formada lá. Então, o marxismo é uma coisa assim muito, muito, muito forte. E assim, eu estudava para passar, porque eu falei, eu não vou acreditar nessa baboseira. Mas quem não tem uma base... Uau! Aí você fala assim, o professor, ele é mestre, ele é doutor, tem PhD, não sei o quê, daí o cara começa a falar, você já fica babando, né? Aí você não tem filtro para dizer o que é realmente que
que faz sentido, né? Porque hoje em dia eles não estão lá o suficiente, tipo, eu vou dar aula de biologia, eu vou entrar e vou falar sobre biologia e acabou. Não, eles envolvem a Bíblia. E aqui na igreja você não vê ninguém, porque na biologia diz assim, porque na biologia não sei, porque Darwin fala assim, porque não sei quem fala assim. Então, cada um no seu quadrado, como diz. Só que a universidade, as escolas não tem mais esse parâmetro, né? E aí você pode falar, mas meu filho estuda numa escola cristã, tem um ensino cristão. Tá, mas olha o tempo de influência que ele fica, e olha quando chega em casa, geralmente vai para frente da televisão ou fica num celular, né? E a família fica alienada, cada um no seu quadradinho, não se importa o que está acontecendo. Então, o que é? Culto doméstico, leitura da palavra de Deus junto. Não precisa ser meia hora, 1 hora, 3 horas de oração. Não isso, né? Porque o jovem, se ficar ali muito tempo, ele perde o foco. Você seja rápido, sucinto ali, leia, pega um devocional, né? E faça ali durante o dia. E os líderes, na igreja, não é papel da igreja instruir os nossos filhos. Isso aí vem de casa. Então, os líderes aqui, eles dão, digamos, uma reforçada no que eles aprendem em casa. Não deixe para teu filho aprender somente na escola dominical, isso quando vem, né? Porque a classe de crianças, a classe de adolescente, a classe de jovens está bem esvaziada. Então, não é só na nossa igreja, muitas igrejas são assim. Então, não espere que a igreja vai cumprir esse papel que é seu. Então, eu acho que até essa questão dessa ideologia que está sendo vista, está sendo colocada a goela abaixo na gente, deu um choque de realidade, né? Tipo, poxa, eu tenho que chamar para mim de novo a responsabilidade que é minha. Eu tenho que sentar com meu filho, eu tenho que conversar com meu filho, eu tenho que mostrar ao mundo como é que é, porque eu não vou estar com ele em todo lugar. Então, eu tenho que fazer o quê? Olha, isso aqui é assim, 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 a Bíblia diz isso, isso, isso. Ai, mas eu não vou conversar com meu filho sobre sexo. Não tem problema algum. A escola vai fazer, o professor vai fazer, aí vai ensinar de uma forma que você não ensinaria, porque ele não teve uma matriz, uma base firme em casa na palavra, né? Então ele vai aceitar qualquer coisa que vier empurrando goela abaixo. Acho que é isso. Então é bem interessante a gente dar esse alerta aos pais hoje, né? Até acho que uma das perguntas que você respondeu, você falou sobre essa terceirização, né? Às vezes a gente pensa que a terceirização está sendo só nas escolas seculares, né? Mas vem acontecendo muito dentro da igreja também, né? Então acho que vale a gente frisar bastante isso, né? Que não é responsabilidade realmente dos líderes, né? É responsabilidade dos pais, né? Que Deus deu os filhos aos pais, né? E aqui pensando assim, do que decorre, né, mudando um pouquinho assim o trajeto, né, das nossas perguntas, do que decorre a crise no comportamento masculino? Lá vou eu de novo. O bombardeamento que a gente sofre, né? Aí você tá lá, a criança tá num... Não é mudando o trajeto, assim, mas é a continuação. A criança tá na escola. Aí a professora fala assim, você não é homem, você não é mulher, você é o que você quer. Se você acha assim que você é uma cadeira, né, então você é uma cadeira. Se você acha que é uma árvore, você é uma árvore. Tem um chinês que gastou, eu posso estar errada no valor, mas são $120 mil para se tornar um cachorro. Igualzinho um cachorro, ele anda de 4. Eu olhei assim eu vi o vídeo e não reconheci assim, ele era um labrador. E tinha um outro labrador do lado, igualzinho. Eu só achei estranho quando ele pegou e acenou como uma pessoa. Eu falei, meu Deus do céu. É uma coisa assim absurda, né? Que como é que a pessoa, um ser humano, se vê a degeneralização do ser humano, né? A se dar não sei que palavra dizer assim, mas se dá ao desprezo de andar de 4 como um animal. Ele não foi criado assim, né? A gente viu que no começo Deus criou tudo certinho, tudo em ordem, tudo perfeito, mas o ser humano chegar num nível tão baixo desse, né? Um nível absurdo. Criança na escola no Canadá que se sente um gato, a professora não pode corrigir porque ela se sente um gato, ela é um gato e a escola está fazendo um banheiro para ela possa usar como um gato. Né? Então tá tudo assim muito bagunçado, né? Vamos falar assim, tá tudo muito confuso. Aí você pega assim,
Olha, um homem vai crescendo nesse ambiente, eu não sou homem, não sou mulher, não sei o que eu sou, você não é homem, você está ali, está olhando a tua genitália no espelho, mas eu não sou um homem, não é assim que eu sou, não me aceito assim, eu sou um homem, mas eu quero ser um cachorro. E esses bombardeamentos tudo causam uma erosão na masculinidade, que daí vai trazer uma neutralidade sexual, que é não sei o que eu sou qualquer coisa, eu não sou nada. Vai desprezar a biologia humana, eu estou vendo alguma coisa aqui, mas eu não me identifico com o que eu estou vendo. Vai rejeitar a binariedade. O que é isso? É os binários, o homem e a mulher. E a orientação sexual dele não depende da anatomia dos órgãos sexuais, depende de como eu já falei ali, né, como ele se sente, por quem ele se atrai, e está naquelas siglas lá enormes, né? Então, essa é uma confusão, né? Uma forma de desconstruir mesmo a masculinidade. É muito triste, né? Enquanto você falava, eu aqui fiquei pensando, né, de toda a criação de Deus, o homem, quando eu digo homem e mulher, né, foi a única criação que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Né? E eu me entristeci até, escutando você falar, que eu falo assim, acho que Deus deve olhar e se sentir muito triste, né? Mas voltando aqui, sobre a responsabilidade masculina, você acha que ela vem sendo negligenciada? Com certeza, porque se você bombardeia, se acaba com essa base masculina, né? Você começa a corroer essa base, vem outras coisas juntas, né? Então a responsabilidade é negligenciada, por quê? Vamos lá, o cara sai, aproveita, faz um monte de, digamos, sexo por aí, com um monte de meninas. Se a menina se engravidar, azar é o seu. Né? Ele não tem a consciência que o filho também é dele. Né? E ser um pai, o que é ser um pai? É ser um homem que aceita o papel, a responsabilidade, vai ter que transferir o caráter dele para aquela criança, vai ensinar aquela criança como viver, como se portar, ter o propósito de Deus, né? Através da vida dele, pela sua descendência, valorizar a descendência dele. Né? Poxa, eu vou ser pai, eu quero participar da criação. Aí tem a imaturidade, são aqueles caras que não querem casar, não querem estudar, não querem trabalhar, querem ficar na aba dos pais, né? Então é difícil isso. O desprezo pelo provedor, pelo protetor, pela virilidade, tipo, eu vou aonde eu quero, eu passo o cerol em quem eu quero. Se passar o cerol é o termo dos carioca. Cristiana carioca, então eu conheço. Então, vai lá, sai passando o cerol e o pai não está ali, está fazendo mais do que a obrigação dele, ele tem mais, não vi, como já ouvi muitos dizerem, né? Não pedi para vir no mundo, né? Não pedi para nascer, só que ele esqueceu que lá atrás ele disputou com bilhões, né, de espermatozoides, ele venceu a caminhada. Então, ele tem uma mudança total, assim, de mundo, né? De visão de mundo, assim. É uma coisa que, olha, eu tô aqui, você tem que atender os meus desejos, eu tô aqui, você tem que me sustentar, eu tô aqui, você tem que me dar o que eu preciso. Então, essa crise da masculinidade, essa negligência que vem e está aumentando, tá, Lu? Cada vez maior, assim, porque é essa lavagem que o pessoal está fazendo mesmo, assim, é toda essa questão de influência, do maligno. A gente sabe que o mundo jaz do maligno, né? O sistema todo pertence a ele. Então, se a gente dá lado, né, para esse maligno, é facinho de você cair, é fácil mudar teu ponto de vista se você não tem base, se você não é educado dentro da palavra. Então, acaba... É como um efeito cascata, né? Uma coisa vai puxando a outra ali e vai degringolando o negócio. Exatamente, né? Até a gente, enquanto você falava, de novo eu aqui pensando, né? Eu penso muito. Tava lembrando assim que na Bíblia fala vigiai e orai. Interessante que vem a palavra vigiai primeiro, né? Então acho que está faltando vigiar mais, né? E dentro de tudo isso que você vem me falando, né? Como que fica a liderança masculina e como o movimento feminista considera esse modelo? A liderança masculina, com a Bíblia menciona ali, né, que eu te falei em Coríntios, 1 Coríntios, ela é bem detalhada.
né? O homem como deve tratar a mulher, a gente leu ali em 1 Pedro também, diz, agora me fugiu o livro agora, mas assim, tudo que você fizer, seja feito para a honra e glória do Senhor, né? Então, desde o trabalho, da administração, tudo se fosse na ordem, seria bom, né? Tudo aconteceria em perfeita harmonia. Só que o que acontece? Com essa ideia progressista de feminismo, machismo, e por aí vai os ismos da vida, deu uma confusão aí, né? Tanto que o próprio feminismo, ele tem várias vertentes, tá? Ele tem a vertente liberal, tem a radical, a interseccional, tem a marxista. Então, elas vão falar assim, você vai falar assim, mas eu sou contra o aborto, de repente uma feminista, sou contra o aborto. Aí ela vai falar assim, não, mas essa não é a linha que eu defendo, eu não sou contra o aborto, não é a linha que eu defendo. Só que elas têm a mesma raiz, a mesma espinha dorsal, que é o quê? Que acredita que as mulheres estão sempre em desvantagem com relação aos homens. E isso acaba entrando o quê? No mercado de trabalho, numa administração. Existem, sim, as mulheres que ganham menos, mas, assim, são mulheres porque elas têm a opção, tipo, eu quero sair agora do meu trabalho porque eu quero ser mãe, eu quero gerar, eu quero criar os meus filhos. São opções, por isso que reduz o salário dela. Agora, o homem não, ele não tem essa opção, ele tem que trabalhar e vai trabalhar e acabou, porque é do homem a função de sustentar a família. A mulher, ela vai trabalhar, Existem, sim, mulheres que ganham no mesmo cargo que os homens, tanto que todo funcionarismo público não tem essa diferença. Né? Em algumas empresas ainda há, mas a questão é da escolha, porque ela vai trazer para a empresa o quê? Eu tenho que sair, eu vou precisar ser afastada para amamentar, e depois, quando precisar sair para atender o meu filho, levar para a escola, trazer para a escola. Então, elas abrem mão dessa carreira, né, bem remunerada, para se dedicar como mãe, né? Ou para ganhar um pouco menos para poder ter mais tempo com o seu filho. Né? Então, isso aí ela acaba reduzindo, né? Só que dá um conflito, porque o negócio delas, elas não querem saber se é mulher, se é homem, tem que pagar o mesmo valor para todo mundo e acabou a história, né? E esquece todos esses outros detalhes. Então, acaba dando esse confronto, né, na questão de liderança mesmo. É bem interessante, né? Até você falando ali das linhas, né? Quando você estiver com a gente falando sobre a feminilidade bíblica, né, cristã, eu vou até pedir para você dar uma explanada para a gente, porque tem muitas coisas que às vezes a gente nem imagina como que é, né? E você falando sobre o mundo jaz do maligno, você acredita que seja tudo isso, esse movimento progressista, essa desconstrução, tudo, é um plano para desconstruir a família? É um plano para desconstruir a família, porque você sabia, Lu, que o pai, a figura paterna, é ele quem dá a masculinidade para o menino e a feminidade para a menina? Eu achava que não, que o masculino, o pai, ia passar a masculinidade para o menino e a menina a feminidade para a menina. Não, é o pai. Porque o menino olha o pai e fala assim, uau, ele é o meu herói, eu quero ser como ele, eu quero ser forte como ele, eu quero ser bonito como ele. A menina olha e fala assim, nossa, ele é meu príncipe encantado. Né? Aí, quando você traz essa questão da desconstrução, aonde que está aquele pai que é o herói? Aonde está aquele pai que é o príncipe encantado? Né? Você vê que já vai degringolando o negócio. E teve um vídeo que eu recebi, eu não lembro o nome da figura, eu não sei se era um homem, se era uma mulher, ou se era um travesti, o que era um ser indefinido. Não dava para saber o que ele era. E aí falaram, né, porque a gente quer mesmo destruir a família. Ele falou exatamente com essas palavras, num simpósio para LGBTQIA+, o Y a todo. Né? Então ele falou, sim, a gente quer destruir a família. E aí, olha só, tem um filme que é muito interessante, se chama assim, Mostre-me o Pai. Ele está em inglês no YouTube. Ele tinha disponível, mas agora eu acho que está 5 e pouquinho para você ter acesso a ele. Vale a pena assistir. Ele é um documentário, na verdade, de vários casos de crianças que foram abandonadas pelos pais.
E o trauma que isso trouxe, né? Mas todos conseguiram vencer na vida, assim, porque tiveram um técnico que chamou para si a responsabilidade de um pai. Então, firmou a base deles, né? Então, olha só, a palavra pai significa fonte de onde vêm as outras coisas. Também pode significar chefe ou líder. O nosso Pai Celestial é uma fonte de bênçãos, amor, provisão, proteção e sabedoria. E o pai da terra, ou seja, os pais terrenos, deveriam receber essas coisas de Deus e em seguida derramá-las em seus próprios filhos. Ser amoroso também, ser provedor, protetor, abençoador, né? E ser sábio. Só que o que acontece? O Pai Celestial, ele é o espelho, não é um espelho. Ele é o espelho, é o único espelho, é o único modelo e ele é a única marca. O problema é que os pais terrenos quebram o espelho, né? E o espelho do Pai Celestial não aparece com tanta clareza. E olha o desastre que acontece numa família onde é um lar sem a figura paterna. Foi uma pesquisa que foi feita na América. No Brasil, não sei se a gente tem essa pesquisa, tá? Mas eu acho que essa aqui foi na América do Norte mesmo. 90% das crianças sem teto e fugidas são de lares sem pai. 90% das crianças. É alto. 85% de todas as crianças que mostram distúrbio de comportamento vêm de lares sem pai. 63% dos suicídios entre os jovens vêm de lares sem pai. Filhos de lares sem pai têm 4 vezes mais chances de viverem na pobreza. 14 vezes mais chances de cometerem estupros. Se você pegar o quadro de estupradores, você vai ver que ele não tinha um pai presente, às vezes ele foi abusado, né? Tinha alguém que ele considerava o protetor e que abusou dele. 32 vezes mais chances de fugir de casa e 10 vezes mais chances de usarem droga. Isso aqui não é assim, não está na Bíblia esses dados, né? Não é uma coisa assim que é aleatório, que eu peguei da minha cabeça. Isso aqui são pesquisas, são dados, é registrado. Então, destrói. A função dela é destruir a família. Então, você está falando porque não tem o pai. Não, mas só que quando você não tem a figura paterna, a figura de homem dentro de casa, acontece tudo isso. É muito triste, né? Tudo isso que você vai falando vai até apertando o coração da gente, né? É muito triste mesmo. E como que você acha que Deus vê tudo isso? Olha, Deus não foi pego de surpresa com isso, né? Porque, como eu te falei ali em Levítico 18, o povo já praticava essas absurdas coisas, assim. Existia, assim, a gente vai falar sobre as mulheres de Provérbios, né, quando for falar sobre a feminilidade, e aí a gente vai perceber que as mulheres loucas já existiam naquela época, né? Então as mulheres que queriam ser mais do que todos também já existiam. Então Deus não foi pego de surpresa, mas isso chega assim com mau cheiro, como os sacrifícios que eles faziam só por aparência, né? Então Deus imagina você quando você tem um filho que ele não cumpre o teu propósito, aquilo que você... Porque vai ter, Lu, um período da vida que os filhos vão fazer escolha. Você vai até uma altura, você vai ali, vai gerenciando ele, você vai mostrando o caminho, você vai com ele pelo caminho, né? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Então, você precisa ir junto, não é mostra o caminho, você vai por ali e eu vou por aqui. Não, mesmo porque as crianças vão estar sempre ligadas nos nossos atos, né? As nossas atitudes, muito mais do que a gente vai falar. Se você cria uma criança e a criança faz tudo ao contrário do que você ensinou, você sabe que vai dar mal. Porque Levítico mesmo diz, se vocês obedecerem, vai ter as bênçãos são essas, são essas, são essas. Se não obedecerem, vai ter a maldição. A maldição vai ser essa, vai ser essa, vai ser essa. E a palavra de Deus continua a mesma, né? Ela não mudou. E a Bíblia diz que não vai sair um tio, não vai cair um tio até que se cumpra toda a palavra. Então Deus não foi pego de surpresa, mas que isso entristece sim. Tanto é que chega como cheiro de podridão isso diante de Deus. Imagina você diretamente com a cara dentro de uma fossa. Já é insuportável, né? Imagina isso perante Deus, que ele é santo, santo e santo.
chega o teu pecado perante Deus. Então, olha, não consigo mensurar uma coisa dessa, assim, né? O que realmente, como que isso ofende a Deus, né? Essa palavra seria ofensa, né? Porque ele criou tudo tão perfeito, tudo tão certinho, tudo tão nos mínimos detalhes, né? Se preocupando com cada detalhe, tudo muito lindo, tudo na sequência certa. E assim você vê que desde a criação ali, Deus ele projetou, ele não chegou assim e falou primeiro na criação lá, cria o homem, aí o homem vai para onde? Né? Ele criou todo o jardim, fez toda a estrutura e depois ele criou o homem para cuidar do jardim. Então já estava tudo preparado. Né? Então ele planejou, ele organizou, aí sim ele fez. Colocou, né, no papelzinho lá dele, no computador, digamos assim, né, e ele fez tudo perfeito. E aí você vê a tua criação fazendo uma coisa dessa, assim, sendo, tipo, dando, como diz, de ombro, né? Tipo, a Bíblia fala isso, eu nem acredito nisso. Tudo bem, mas você creia ou não creia, Deus morreu, Jesus morreu, veio para a terra em forma de homem, cumpriu a sua missão, restabeleceu, ele morreu para te salvar, para me salvar, né? Então, creia você nisso ou não creia, a missão de Deus ele já cumpriu, né? Jesus fez o cumprimento das profecias, ele foi o Cordeiro de Deus enviado, né? Então, da parte de Deus, assim, eu acho que só fica essa questão da ofensa mesmo, né? Dentro de tudo que você disse aí, eu até lembrei de Jeremias 29:11, né, que fala assim, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, né? Ele deu futuro pra gente também, né? De esperança, futuro. Então eu penso assim que o plano de Deus é maravilhoso pra gente, né? E a gente vê que a sociedade cada dia está fugindo desse plano, né? Então acho que até nós como cristãos a gente deveria propagar mais esse evangelho, né? E dentro de tudo isso que você falou, que foi super interessante, né? Você tem muito conhecimento, uma pessoa muito estudiosa, gosto muito porque eu percebo assim que você busca, você traz dados até nas EBDs, né? Suas aulas são maravilhosas, aprendi muito, né? Durante todo esse tempo, gosto bastante, né? Fico triste quando eu perco uma aula e eu queria pedir para você, se você quer deixar uma mensagem reflexiva, você quer deixar algum texto, alguma coisa assim que você sentiu de você de repente deixar para as pessoas pensar em tudo isso que vem acontecendo, né? Tudo isso que a gente está vivendo, porque eu vejo que as pessoas estão até um pouco perdidas, né? Então acho que falta às vezes refletir um pouco sobre algumas coisas. Então eu gostaria que você deixasse alguma coisa para os nossos ouvintes, né? Para estarem aí refletindo. Fico lisonjeada, fiquei até com vergonha agora, fiquei tímida. Bom, o versículo que você leu ali em Jeremias diz que Deus tem um plano, Deus tem propósito para nós, né? Só que assim, você pode ter um plano, um propósito para o teu filho. Qual é o seu plano, o seu propósito? O que você pensa? Fala para mim, o que você pensa para o João? Ah, meu pai, a primeira coisa que veio à cabeça é que ele se mantenha nos caminhos do Senhor, né? Eu falo assim que eu acho que todo desejo de pais cristãos, lares cristãos, né? Que ele se mantenha nos caminhos do Senhor. Né? Como você sabe, nós somos novos convertidos, né? Não tão novo, assim, já faz uns 4 anos, mas hoje eu me alegro de ver ele dentro da igreja, né? Até um dia ele estava na casa de um amigo dele que é da igreja, que é o Fernando, e ele pediu para dormir lá aquela noite, ia estar ele, o Ian e o Fernando, né, dentro da casa do Fernando, e eu ali naquele momento dei um insight assim, eu falei assim pro meu esposo, né, falei assim, nossa, como é bom você ter teu filho dentro da igreja, porque ele poderia estar numa balada, eu estaria preocupada com drogas, eu estaria preocupada com bebidas, com acidentes, né, mas ele tá ali, então eu espero sim que ele viva o que Deus tem de melhor para ele, né? Que ele se mantenha. No profissional, agora você me pegou. Mas que ele também prospere, bem isso, que ele prospere, né? Que ele se mantenha ali no caminho, que ele busque o que ele realmente quer, que ele faça com amor e dedicação e que ele venha prosperar. Esses são os teus propósitos, teus planos para ele. Só que quem que vai decidir? É ele. Assim é Deus, ele tem o propósito dele. Ele deixou o seu manual, suas instruções para nós. Você falou que está há 4 anos na igreja e tudo. Tem aprendido muito, né? Só que o que a gente precisa para amadurecimento na fé
é ter o nosso devocional, o nosso momento com Deus, né? Aí é que a gente amadurece, que você vai ler a palavra, você vai ficar mastigando a palavra, você vai fazer igual vaca, rumina aquela palavra. Mas o que quis dizer isso? Né? Qual o propósito de Deus em deixar registrado isso? Então, tudo tem um propósito. Então, o propósito que Deus tem para nós é o melhor, é os melhores. Assim, ele diz na sua palavra que aqui a gente vai passar por luta, vai passar por provação, só que a gente tem uma promessa de uma vida eterna, né, na glória com ele. Então, mesmo que a gente venha morrer, sofrer perseguição aqui, a gente vai ter esse momento com Deus, né, na eternidade. Então, você escolhe se você quer, você não é obrigada. Então, tudo que nós falamos aqui, nós não somos, nós somos contra o pecado, porque desde que o pecado entrou no mundo é que aconteceu tudo isso. E o pecado, ele no começo assim vai parecer muito bom, uau, porque se fosse ruim, se trouxesse consequência, as pessoas não pecariam, né? Se a consequência assim que, ó, eu vou sair, vou na balada, vou fumar um traguinho. Né? E Deus já mandasse um raio lá naquela hora, poxa, eu não vou fazer mais porque vai cair o raio. Então Deus entrega a gente às nossas próprias paixões. Ele deixa fazendo e vai fazendo e vai fazendo até chegar a hora do encontro, né? Do acerto de contas que vai chegar. Então o propósito que ele quer é o quê? Olha, vamos fazer o nosso acerto de conta. Daí ele vai falar: vinde benditos de meu Pai. Né? Entra aí, eu preparei o lugar para você, está aqui reservado para você. Então você entra e agora vem cear comigo. Então, desde que o pecado entrou no mundo, a Bíblia mesmo diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, não tem outra coisa, não tem outro caminho para você ir para o céu. Somente Jesus, através de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, né, também. Em outro versículo, diz: eu jamais vou lançar fora. Então, é uma questão, assim, não é uma imposição, é uma escolha tua, é o livre-arbítrio. Você quer ou não quer, né? Então, Deus fez isso com a gente. Falou: ó, tá aqui. Adão, tem tudo aqui para você comer. Tem tudo. A Eva foi enganada pela serpente, mas Adão não foi enganado. Adão chegou e cedeu pelo que ela falou. Ela não foi enganada. Né? Ele não foi enganado, ela foi. Então, a consequência maior ficou para cima dele. E até a questão das feministas quererem tomar o lugar dos homens, elas esquecem isso. Que, de repente, esse pecado tão pesado que é sobre os homens, vai ser sobre elas também. Né? Olha a consequência que isso pode trazer. E a mulher não tem estrutura para isso. Né? Você pega um homem, a gente falou aqui, que um homem tem uma força, tem a força muscular. A gente está vendo isso em campeonatos aí, homens trans querendo competir com mulheres. Temos mortes em lutas, porque a mulher não adianta, você pode mudar toda a tua estrutura, mas você não vai conseguir a tua genética. Daqui 1000 anos, quando acharem a tua ossada, vão falar assim, que era um homem ou uma mulher. Né? Não vai interessar se ela tinha a sua ideologia, o seu gênero era outro, a sua orientação, não. Vai ser só ossado. O que é? Era homem ou mulher. E acabou. Foi assim que Deus criou. Né? Só que o homem e o pecado agora, que eu acredito assim, que o diabo está no final, está na reta final dele, então ele quer acelerar o processo, quer correr, está muito descarado. Só que você viu assim que eles não tiveram pressa. Foram, o iluminismo é do século XIX. Então, 1800 e pouco, até agora a gente está no século XXI. Olha o tempo que eles esperaram, né? E vem assim martelando. E olha como começou o politicamente correto. Você viu que depois do politicamente correto, não fala assim. Não fala assim, não é politicamente correto. E com isso eles deram, tipo, um soco de luva na gente, tipo, cala a boca, com o politicamente correto. E a gente aceitou isso. A gente foi se encolhendo, e eles entraram com tudo. Aí tem a questão do celular, que entrou na família, separou famílias, né? Separou, assim, não numa questão assim de sair de casa, o pai e a mãe se separar. Não, às vezes está todo mundo dentro de um quadrado só que ninguém se fala. Tá todo mundo ali, tá um no celular, falando com o outro lá no outro canto. Aí o filho vai para dentro do quarto, conversa com outro amigo e cortou esse relacionamento.
Então, é coisas que foram minando, e a gente foi deixando espaço, enquanto eles estavam discutindo como entrar dentro das igrejas, porque antes queriam fechar as portas, matavam os cristãos, né? Vão fechar as portas, mata todo mundo, só que eu acho que foi Flávio Josefo que disse que os sangues dos cristãos era como sementes, né? Porque eles matavam e mais cristãos apareciam, né? E a gente está fazendo o contrário disso, né? A gente está morrendo dentro da igreja, às vezes por falta de palavra, às vezes por falta de querer conhecer a palavra mesmo, profundamente a gente mesmo. A gente vem na igreja, faz a liturgia ali e vai embora, né? Eu acho que é Abacuque que fala sobre os rituais que eles faziam, né? Estão ali, fazem sacrifício, mas para mim não é nada, aquilo ali chega como podridão, né? Eu só não lembro se realmente foi Abacuque que fala. Então, aqui nós, de tudo que a gente falou aqui, nós somos contra o pecado. A Bíblia condena o pecado. Não adianta passar a mão, né? Levíticos 18 está lá, Romanos 1, se você ler, tem também que a consequência do pecado na nossa vida. Você tem o direito de você ser o que você quiser. A gente não está impondo para você, seja macho, ou seja afeminado, ou seja mulher, ou seja uma feminista. Você vai ser o que você quiser. É um direito seu de ser o que você quiser. Só que você não tem o direito de entrar no céu do jeito que você acha que vai entrar. Tipo, porque eles estão empurrando a sociedade goela abaixo o que eles querem e acham que no céu vai ser a mesma coisa. Né? Tipo, eu vou entrar e vou arrombar, vou chegar no portão do céu, se tiver um portão, vou meter o pé e entro. E não é assim. Né? Então não adianta, aqui você pode viver do jeito que você quer, mas a hora do juízo vai chegar, o acerto de conta vai cuidar, né? Então nós não forçamos ninguém a ser crente, nós não forçamos ninguém a ir para o céu. O que a gente deve fazer como cristão? Pregar a palavra que liberta. Agora, querer adulterar a palavra, que é o que eles vêm tentando fazer, esses progressistas. Até mesmo pastores progressistas. Até eu falei para você, quando eu quero fazer teologia, mas eu quero a normal, porque tem muito liberal por aí. Aí é onde vai dizer que a Bíblia é relativa, que não é bem assim, tudo que está não foi assim que aconteceu, é uma contagem de histórias, né? Então, não vai dar certo. E aí é que vai pegar o negócio, porque ai daquele, né, que não está na Bíblia isso, né, mas ai daquele que aumenta, tira, ensina coisa errada, né, porque tem muitos pastores que conhecem a palavra, existem muitos padres que conhecem a palavra, só que eles, é uma linguagem da época agora, para não ser, para ganhar o like, para não ser cancelado para não ser cancelado na mídia, né? Vamos falar o que dá mais seguidores, né? Então já tem lá em Provérbios, fale pra gente as doces mentiras, né? A gente prefere ouvir as doces mentiras do que as verdades que tem gosto de fel. Então a gente tá assim nesses dias, né, Lu? E assim, com a questão da masculinidade, eu fiz tudo errado até agora, dá para consertar, né? Então dá tempo, tá respirando ainda, tem como reestruturar a família, tem como, assim, tem até uma pregação muito legal que é do pastor Cláudio Duarte, Homens Bananas e Mulheres Abacaxis. Então assim, ele fala a história de Acabe e Jezabel, né? Ele era um banana e ela mandava fazer o que queria, então ela estava fazendo a parte do homem e a mulher e ele fazendo o papel da mulher, aceitando, né? Só que tudo com o consentimento dele. Ela fez o que fez, as atrocidades que ela fez, mandou matar profetas e tudo, né? Só que no acerto de conta, quem é o homem? É dele que vai ser cobrado isso, né? Então, se você... eu tô perdido e agora... tudo é mais difícil, né? Você querer colocar as coisas no caminho, né? É mais fácil você, quando a varinha tá verde, você ir moldando ela do jeito que você quer. Agora já tá maduro, tem o ditado que fala, pau que nasce torto,
Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Eu não concordo com isso. Tem jeito, sim. Vai dar mais trabalho? Vai. Só que ainda tem solução. Então, os homens chamem para si de novo a responsabilidade, assumam, né, ser o macho da família, né? Tanto que em Gênesis, deixa eu ver o que eu anotei. Em Gênesis lá, quando fala assim, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Só que macho e fêmea Zakar e Nekivá em hebraico, né? Não é homem e mulher, não tem a diferença. Tem umas traduções que falam homem e mulher, mas não é a tradução correta. Quando uma criança nasce, como é que você sabe que é um menino, uma menina? Não é através do sexo. Você vai pegar um gato ali, vai olhar, o gatinho tem o quê? Ah, é um gatinho, uma gatinha, um animal. Esse é o Zakar e o Nekivá. Então, eles são diferentes biologicamente, estrutura, né? E assim, quando é homem e mulher, a Bíblia fala Ish para homem e Shá para mulher. Só que quando aqui, nesse versículo, Gênesis 1:27, ele usa Zakar e Nekivá. Então, é macho e fêmea. Então, assuma sua responsabilidade como macho da família. Seja macho, não seja machista. A Bíblia condena, isso já foi falado. E aí eu quero deixar uma pergunta para você, homem, né? Se retirarem a tua masculinidade, o que sobra para você? É isso aí. Enquanto você falava, eu estava refletindo aqui e lembrei até de um texto bíblico, né, que está lá em Coríntios, que fala assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E eu acho interessante hoje que está tendo muita tal da graça de graça, né? Então eu falo assim que vale muito a reflexão para as pessoas. Gostaria de agradecer você por estar aqui conosco, né? Ter dado essa oportunidade. A gente está encerrando aqui nosso podcast. Quero abrir o convite para outros momentos com você, que vai ser muito proveitoso. Aprendi muito hoje. Né? Até o Danilo, que está aqui conosco, falou assim, nossa, aprendi bastante, e foi um papo muito gostoso, Dinamara. Agradeço muito, né, o teu esforço, né, de estar aqui com a gente, né, diante de tantas coisas que você tem que fazer no teu dia a dia, que eu sei que é bem corrido, porque eu acho bem interessante, estava até conversando com você hoje, que as pessoas falam assim, mas você só fica em casa. Né? E esses dias você conversando comigo para a gente conseguir agendar e eu vendo teus corres, eu falei assim, gente, trabalha muito mais do que qualquer outra pessoa, não menosprezando quem trabalha fora, mas eu falo assim, que como é que o pessoal brinca hoje lá fora, como é que é, quem vê corre, quem não vê pouso, não vê corre, eu não lembro direito, mas é mais ou menos isso, que a pessoa pensa que você fica sentadinha no sofá o dia todo, né? E mesmo você tendo que cuidar da casa, cuidar do Cristiano, cuidar da Larissa, da tua cachorrinha, né? Fala assim, você foi, buscou, né? Se entregou, buscou conhecimento, trouxe aqui dados pra gente. Então, eu gostaria muito de agradecer, né? Em nome dos ouvintes também, que eu acho que vai crescer muito também com tudo que você falou. E fica aberto o convite aí, tá bom? Muito obrigada, Deus te abençoe grandemente, foi um prazer tê-la conosco. Obrigada pelo convite, Lu. Foi muito bom aqui. No começo estava nervosa, depois abri a caixinha do blá 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 blá. E já foi o tempo aqui, passou muito rápido mesmo. É muito gostoso, assim. Eu também aprendo muito, assim, quando, como a gente estava conversando, né? Quando você dá aula da escola dominical, você senta, você tem que estudar, você tem que buscar informação, porque não adianta você trazer o que está só na revista, né? Porque na revista ali você senta, lê e pesquisa na Bíblia alguma coisa ali, tem que trazer argumentos, coisas, né? Novidades, assim, para a classe. Mas eu fico bem, bem feliz. E vamos nessa. Tem o feminismo aí pela frente, né? A gente falou da desconstrução da masculinidade. Aí eu creio que você vai fazer sobre a feminilidade também. Então vai ser uma continuação, uma linha aí. Tá bom? E obrigada pelo convite. A correria do dia a dia a gente tem que dar um jeito, porque se esperar fazer uma vaga na agenda não dá certo, né? Agradeço ao Danilo também, a Daisy. E que Deus nos abençoe. Creio sim que o programa vai crescer bastante, né? Não só esse, como os outros também, né? O que o João apresenta, também as músicas, a parte musical ali é muito boa. Quem só ouviu agora, eu até convido, né, para fazer a inscrição e acionar direto aí a Rádio Yes. Muito obrigada pelo convite. Tenha uma semana abençoada pelo nosso Pai.
A Rádio IES apresentou Bela aos Olhos de Deus.